Olá, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você, telespectador. E hoje nós estamos com um tema muito interessante, muito bacana, que eu também quero daqui a pouquinho saber por que ele escolheu esse tema, né? Mas aí, antes disso, a gente vai conhecer o nosso convidado, que é o nutricionista Vitor Hugo. É ele que está aqui conosco hoje no programa, tá? E eu vou explorar muito ele aqui, porque eu adoro fazer isso. Vocês já sabem aí, né? Vitor Hugo, muito obrigado. Antes de mais nada, queria te agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui, né? Assim, eu sei que às vezes não é fácil você sair da sua rotina, né? Assim, para tirar o tempinho para trazer informações para os nossos telespectadores. Então, de antemão, muitíssimo obrigado, viu? E eu já gostaria que você se apresentasse para o nosso telespectador, porque ele sempre fica muito curioso saber quem é o Vitor Hugo, né? De onde o Vitor Hugo veio, onde se formou. Então, fique bem à vontade. Oi, Dármina. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E ao nosso público, sejam todos muito bem-vindos. E acredito que hoje vamos ter uma conversa bastante agradável. Com certeza. Eu sou formado pela Universidade Adventista de São Paulo, concluí o curso em 2013 e aí voltei para Marabá. Atualmente, meu público, a minha abordagem está voltada para a área da nutrição funcional. Ou seja, qual o conceito de nutrição funcional? É fazer o seu corpo funcionar, torná-lo funcionante. E com base nisso, atuo também na área da saúde da mulher, as desordens, as principais desordens femininas, principalmente relacionadas ao ciclo menstrual feminino, irregularidade menstrual, síndrome do ovário policístico, endometriose. Um público bem grande, né, Vitor? Um público bem grande. Então, geralmente é voltado para a saúde feminina. Não que eu não atenda ao público masculino, né, mas majoritariamente o meu público está ali junto com as meninas. Ótimo. E como eu falei no início, né, eu queria descobrir assim, o porquê esse tema, né, assim, insônia versus nutrição funcional. O que te levou assim? Porque a gente ouve falar de várias situações relacionadas à nutrição, né? Mas, assim, por que a escolha desse tema especificamente? Eu sei que tem uma origem, tem um porquê, então eu queria saber. Então, o motivo pelo qual eu decidi falar sobre a insônia é porque ela é uma problemática muito recorrente dentro da prática clínica. Então, eu tenho um dado paciente, né, seja homem ou mulher, que me vem com uma queixa, por exemplo. Hoje, mais cedo no consultório, eu atendi uma moça que tem transtorno de ansiedade generalizado. Faz acompanhamento psiquiátrico, com psicoterapia. E ela me procurou numa tentativa de que forma a nutrição poderia ajudá-la. E aí, no decorrer da sua consulta, nós descobrimos que ela tem um quadro de insônia. Então, em síntese, eu escolhi essa temática porque tem se tornado muito recorrente e as pessoas acabam optando por outras tentativas de remediar essa situação, como, por exemplo, o uso indiscriminado de medicação, sendo que a nutrição tem vários recursos, várias estratégias nutricionais que podem melhorar esse quadro de forma significativa. Tu puxou um gancho aí para algo assim que a gente tem observado bastante de fato, que é justamente o uso, a maioria das vezes, até mesmo indiscriminado mesmo, de medicamentos controlados, né? E cada dia que passa isso vem aumentando, né? As pessoas estão ficando mais dependentes porque causa mesmo a dependência, né? E elas não conseguem se sair dessas situações, né? Então, assim, é algo que a gente já observa nas unidades de saúde, muitos pacientes, quero renovar a receita, quero trocar de medicamento porque esse já não está mais tendo resultado. Isso chega até você também como nutricionista? Chega. Chega quando eu percebo isso quando o paciente fala assim: eu já tenho insônia há tanto tempo e eu trato com tal medicação. E o mais interessante é que nem sempre esses pacientes, a maior parte das vezes, eles promovem a automedicação. Eles não vão a um profissional que vão dar data para começar e data para terminar. Não estou aqui para demonizar o uso da medicação. Claro. Ela é extremamente importante em qualquer tipo de patologia. A medicação ela tem o seu papel fundamental. Mas também, independente da problemática, a medicação ela tem data para começar
e ela tem data para terminar. Não é um amuleto que você vai usar para a vida inteira. Então, as pessoas... fulano tomou tal medicamento, ciclano, minha vizinha, né, meu aderente, meu sobrinho. Aí as pessoas vão se medicando. E hoje está muito fácil você conseguir alguma medicação sem necessariamente você ter que procurar um profissional. Aí você conhece alguém ali que é profissional de saúde. Fulano, me arruma uma receitinha porque eu estou ruim para dormir, estou muito estressado, estou muito ansioso. Ou às vezes até igual tu falou mesmo, às vezes pega até do pai, da mãe, do vizinho e vai tomando ali... De forma indiscriminada. De forma indiscriminada, né? Então, eu já queria, assim, já para a gente entrar no tema propriamente dito, né? O que é insônia, de fato? A insônia, Dharmina, ela se caracteriza por uma dificuldade que o indivíduo tem de pegar no sono, que é o que nós chamamos de latência do sono. É aquele indivíduo que deita e fica ali, pensando na morte da bezerra há muito, muito tempo. Ou seja, isso é um fator que precisa ser analisado também. Outro aspecto que caracteriza a insônia é aquele indivíduo que ele nem tem tanta dificuldade de adormecer, de pegar no sono, mas ele tem dificuldade de manter o sono até o amanhecer do outro dia. E também tem um outro fator que deve ser levado em consideração. É aquele indivíduo que ele tem um despertar indesejado, ou seja, ele acorda antes do horário que ele deveria acordar, que ele gostaria de acordar. Então, é aquele indivíduo que de repente perdeu o sono às 4 da manhã e não dorme mais. E quando a gente tem esses 3 aspectos repetidos continuamente por um período de pelo menos um mês, a gente já caracteriza como uma insônia. Não, e assim, fora o transtorno que tudo isso traz, né, Vitor? Assim, do cansaço, de várias outras questões que a gente vai estar discutindo aí, abordando, né? Exatamente. Eu falo praticamente para todo paciente, todo. Existem pilares para que a gente tenha um mínimo de qualidade de vida. E esses pilares são 3, que eu denomino, né? Pelo que eu percebi na prática clínica, na minha vivência. Uma alimentação equilibrada pelo menos 80% do tempo. Por que 80% do tempo? Porque nós somos seres sociais. Vez ou outra, eu e você vamos comer alguma coisa que nós sabemos que não é saudável, que não é nutritivo, porque a gente come por questões emocionais, por questões afetivas, por memórias afetivas, enfim, porque e até em grupo, né? Você está ali num grupo de pessoas, né? Porque somos seres sociais. A gente não come sempre pensando no potencial nutritivo que um alimento tem. Então, é como minha professora sempre fala, se você faz 80% do tempo as coisas corretamente, esses 20% você pode se dar prazeres, oportunidades, luxos, o que algumas pessoas chamam de dia do lixo, né? Eu não gosto de caracterizar dessa forma. Então, os 3 pilares, como eu estava citando anteriormente. Uma alimentação equilibrada, a maior parte do tempo, atividade física e, por último e não menos importante, o sono. Então, se o indivíduo ele almeja ter um mínimo de qualidade de vida, esses 3 têm que estar em dia. Se um deles estiver faltando, possivelmente algum aspecto da sua vida, da sua saúde, da sua qualidade de vida vai deixar a desejar. E o sono é um pilar assim, eu nem conseguiria nomear para você qual o mais importante. Cada um tem sua contribuição. É como um celular que descarrega, né? O seu celular descarregou, ele perde a utilidade dele enquanto aparelho. Então você vai lá e dá uma carga. O sono ele tem a função igual, te recarregar para o próximo dia. Verdade. E por que assim... fica aquela dúvida, né? Por que aparece a insônia? Né? Por que o indivíduo tem insônia? Algumas situações a gente imagina, tem algo a mais, né, por trás das câmeras, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente pensa assim, igual tu já colocou algumas questões, né? A pessoa que fica pensando muito. Tem algo a mais que faça com que as pessoas tenham, de fato, insônia? Sim. Na verdade, existem vários fatores que podem justificar um quadro de insônia, né? E esse fator ele vai ser muito individualizado de indivíduo para indivíduo. Mas, a grosso modo, nós temos a participação de alguns neurotransmissores que pode afetar a qualidade do sono. Vou citar 2 neurotransmissores que são muito importantes nessa questão, que é o glutamato e o GABA. Esses 2 neurotransmissores, eles precisam estar em constante equilíbrio ao longo do dia. A partir do momento que por algum fator, estes neurotransmissores entram em desequilíbrio, possivelmente eu não só vou ter um quadro de insônia à noite, mas também eu vou ter um quadro de ansiedade generalizada. O glutamato, ele é um neurotransmissor. Quando eu falo neurotransmissor, para quem não é da área da saúde, são substâncias químicas que atuam no nosso cérebro. O glutamato, ele é um neurotransmissor
excitatório, ou seja, te deixa ali agitada, ligado, te deixa ali no 220, como dizem. O GABA já é um outro neurotransmissor que é o oposto. Ele meio que, quando ele é liberado, ele relaxa a musculatura esquelética, é ele que te prepara para o sono. Então, quando há um desequilíbrio entre GABA e glutamato, nós temos mais ansiedade, nós temos um indivíduo com pavio mais curto e, naturalmente, é um indivíduo que vai ter problemas na qualidade do sono. E aí existem algumas estratégias nutricionais que a gente pode usar para poder equilibrar estes dois neurotransmissores. E, claro, tem outras causas que não são necessariamente fisiológicas que podem causar insônia. Às vezes um problema financeiro na família, alguma situação de difícil controle no ambiente familiar, é claro que vai tirar a qualidade do sono do indivíduo. Assim como outros hábitos também. Comer muito tarde, jantar muito tarde, ficar exposto à luz muito forte, próximo aos horários de dormir, porque nós somos seres cíclicos, né? Nós vamos conversar daqui a pouco sobre o ritmo e o ciclo circadiano. Até o celular, né? Que hoje em dia eu acho que boa parte a gente não percebe. Na verdade, assim, a gente vai vivendo, né? E aí você fica ali horas e horas na tela, né? Na tela, no celular. Quando você vê, já é 1 hora, 2 horas da manhã. E ali tu vai perdendo a qualidade do teu sono, que tu precisaria ali naquele período, né? O que acontece, Dharmina, você com certeza já deve ter prestado atenção que as pessoas que moram no campo, se você observar, elas dormem muito cedo e acordam muito cedo. A cada hora que tu dorme antes da meia-noite, equivalem a 2 horas de sono reparador. Então, se tu dormiu às 10 horas, tu não teve 2 horas de sono até a meia-noite, tu teve 4 horas de sono. E se você observar essas pessoas que vivem no campo, elas acordam com muita disposição, com muito ânimo. Não acordam caindo de sono, se arrastando. Abrindo a boca, abrindo né? a boca, que a gente fica o dia todo abrindo a boca, né? Aquele estado letárgico ao longo do dia. Não, acordou, está pronto ali para começar o dia. Por quê? Pelo fato delas dormirem mais cedo, elas praticam a última refeição do dia mais cedo também. Né? Ou seja, dificilmente tu vai ver uma pessoa que vive no campo que vai jantar 10 horas da noite. Verdade. 9 horas da noite. É ali junto com o pôr do sol. À medida que o sol está se pondo, ela já está se organizando. Toma ali o seu banho, faz sua última refeição para depois dormir. Então, assim, existem vários fatores que precisam ser levados em consideração quando a gente tenta investigar a origem de um quadro de insônia. Né? Que hábito de vida aquele indivíduo está praticando que está tirando a qualidade do sono dele. E como eu te falei anteriormente, a maior parte dos quadros de insônia que temos hoje não é por uma doença específica que tem como efeito colateral a perda da qualidade do sono, mas hábitos de vida devido à nossa sociedade, né, ocidentalizada, muito trabalho, multitarefas, a gente tem que render todo dia, tem que produzir todo dia, e aí isso acaba afetando a qualidade do nosso sono. Verdade, tu puxou algo bem interessante mesmo, que é esse público que está ali na roça, né, que está na zona rural, e realmente é isso mesmo. Eu, assim, estou tentando aqui lembrar, porque eu tenho parentes, tenho pessoas que moram na roça e eles têm insônia, porque eu nunca ouvi falar essa queixa, entendeu? Assim, mas é muito importante a gente estar puxando esses ganchos, que é para a gente começar a analisar que tipos de hábito, que situações a gente pode estar corrigindo. Que tipo de comportamento que nós praticamos que eles não praticam. Justamente. Né? Então, se tu for fazer ali um estudo comparativo, né, pegar ali a vida dos teus familiares com a tua vida, com a tua rotina, por exemplo, e compara o que eles fazem depois das 18 horas, quais os hábitos noturnos que eles têm. Então, assim, possivelmente, os quadros de insônia que a gente tem, com raras exceções, vai ser por alguma patologia de base. Não, ele tem tal doença e um dos efeitos colaterais é a insônia. Né? Certo. Gente, passou muito rápido, a gente já está encerrando o primeiro bloco do Missão Saúde na TV, mas não saiam daí, fiquem ligadinhos que já já a gente volta com mais um bloco. Nós não poderíamos ir para os comerciais sem falar do Lojão das Clínicas Marabá, um novo conceito em se tratando de produtos médico-hospitalar. Lá você encontra uma infinidade de produtos, como cadeiras de rodas, produtos para academia, produtos para você também fazer suas atividades físicas em casa, macas. Então são assim uma variedade de produtos, massageadores. Gente, os massageadores do Lojão das Clínicas são maravilhosos. Então dá uma passadinha lá e confira. Avenida Najib Mutran, número 417, Cidade Nova.